Fala, meus queridos concurseiros, professor Carlinhos, da Maticar Vídeos Matemáticos. Estamos aqui para a terceira aula da playlist Detonando Prefeitura Municipal de Tremembé. O assunto que nós vamos estar trabalhando nessa aula é sobre porcentagem. Na descrição deste vídeo, gente, eu vou deixar um link de uma playlist que é sobre dicas sobre porcentagem. Beleza? Tá? Se você quiser aprofundar um pouco mais neste assunto, tem essa playlist aí, ok? Uma outra coisa importante que eu sempre peço aí para vocês, para ajudar aqui no crescimento do canal do Tio Carlinhos e também deixá-lo mais motivado, e dê um like aí no nosso vídeo. Show, galerinha? Então, como dizia minha querida mamãe, chegou a hora da cobra fumar. Vem comigo! Bem, galera, antes de nós iniciarmos aí a resolução de alguns exercícios, vamos aqui rapidamente fazer uma revisãozinha sobre o que é porcentagem, tá? A porcentagem é a razão cujo denominador é igual a 100. Então, para dizer que uma fração, uma razão, tem o seu denominador igual a 100, nós usamos o símbolo de porcentagem, tá? Então, quando eu escrevo aqui para vocês 30%, o que quer dizer isso daí? Usando o símbolo. Quer dizer que o 30 vai ser divisível por 100, né? Tá? Então aqui, olha, é a representação da porcentagem em forma de fração. E essa porcentagem também pode ser representada na forma decimal. Quando eu divido um número por 100, eu desloco duas casas com a vírgula para a esquerda, olha. Então, olha, o 30% na forma decimal seria 0,3 ou 0,30. Tá? Então, o 0,3 é a representação em decimal da porcentagem, tá? Da porcentagem 30%. Então, nós temos três formas de representar a porcentagem, usando o símbolo, a forma decimal, que seria a divisão por 100, e a forma de fração, desculpe, que seria 30 sobre 100, e a forma decimal, que seria o 0,3, beleza? Então tá aqui as três formas de representar uma porcentagem, usando o símbolo, fração e decimal, tá? Bem, vamos, antes de iniciarmos ali o exercício, vamos fazer um exemplozinho aqui bem simples, olha. Calcule 25% de 80, tá? Olha, nós podemos fazer aqui, tem uma terceira forma que é usando regra de 3. Eu não vou usar regra de 3 por enquanto, porque eu vou fazer uma aula com regra de 3. Tá? Então, como que eu poderia? Olha, eu poderia usar a fração, no lugar do 25%, colocar 25 sobre 100. A palavra D quer dizer multiplicação, vezes 80. Isso aqui é uma forma de resolver. Eu posso simplificar aqui, ó, 0 com 0, tá? E efetuar a multiplicação. 25 vezes 8 vai dar 200. Eu multiplico numerador com numerador, denominador com denominador. 10 vezes 1, 10. Dividir por 10 aqui, então simplifico 0 com 0, vai me dar 20. Essa é uma forma de calcular o 25% de 80, vai dar 20. A outra é 25% de 80. O 25% é a fração 25 sobre 100, que corresponde em decimal a 0,25, gente. Então seria 0,25 vezes 80, tá? Então, a hora que eu vou multiplicar aqui 0,25 por 80, eu posso calcular dessa forma também, né? Então, efetuando aqui a multiplicação, 0, 8 vezes 5 dá 40, vão 4. 8 vezes 2 vai dar 16, com 4 dá 20. 8 vezes 0 dá 0. Como eu tenho duas casas depois da vírgula, aqui eu vou colocar duas casas depois da vírgula, vai dar 20. Então, eu posso calcular dessas duas formas.
E a terceira forma seria usar a regra de 3, que eu não vou estar trabalhando por enquanto com a regra de 3, beleza? Então tá aí, ó. Fiz uma introduçãozinha com vocês sobre o que é porcentagem. Vamos lá para os nossos exercícios, tá? Bem, galera, vamos lá então. Exercício 1. Considere a seguinte informação pública em uma agência estadual de notícias. A Companhia de Saneamento do Paraná, Sanepar, investiu 880, milhões no primeiro semestre de 2023 na melhoria do saneamento básico. Este montante é 15,3% maior do que o montante investido na melhoria do saneamento básico no mesmo período do ano anterior. Então, esse 880,3 milhões, ele é um montante 15,3% maior do que o montante investido no primeiro semestre de 2022. Tá? Então, seria o montante do primeiro semestre de 2022 mais 15,3%. Ok? Bem, com base nas informações apresentadas, é correto afirmar que o montante investido na melhoria do saneamento básico pela Sanepar no primeiro semestre de 2022 ficou entre... Então vamos lá, gente, olha. Como eu não sei quanto que foi investido no primeiro semestre, primeiro S de 2022, o montante que foi investido, eu vou chamar esse montante de X. No segundo semestre, de 2023, olha bem o que está dizendo. Houve um aumento em relação ao primeiro semestre de 2023 de 15,3%. Houve um aumento em cima do montante do primeiro semestre de 2022. Olha, aumentar 15,3% em cima de um valor, eu vou ter 115,3% deste valor. Tá? Porque eu tinha um valor que é 100%, aumentei 15% em cima dele. Então, seria o 100%, que é o valor, mais o 15,3%. Então, seria 115,3% de X. E isto foi o montante de 880,3 milhões de reais. E foi o que foi investido em 2023, tá? No primeiro semestre de 2023. Opa, primeiro semestre aqui de 2023. Deixa eu arrumar aqui. Ok? A palavra de quer dizer multiplicação. E o 115,3%, olha, eu posso deixar isso na forma decimal, tá? Então, eu vou ter aqui, ó, passando para a forma decimal, eu vou dividir o 115,3%, eu vou dividir por 100. Então, dividir por 100, eu vou deslocar duas casas com a vírgula para a esquerda, tá? Para tirar ali a porcentagem. Então, deslocando duas casas com a vírgula para a esquerda, vai dar 1,153. O D quer dizer multiplicação. Então, vezes X vai me dar 880,3. O 1,153 está multiplicando, vai passar dividindo o 880,3. Então, eu vou ter aí, aproximadamente, com duas casas depois da vírgula, essa divisão vai me dar 763,48 milhões. Isto corresponde ao que foi investido no primeiro semestre de 2022, que é o valor X. E o que o exercício está pedindo é, com base nas informações apresentadas, é correto afirmar que o montante investido na melhoria do saneamento básico
pela Sanepar no primeiro semestre de 2022 ficou entre, bem, deu este valor, 763,48. Tá na alternativa aqui, olha, 763,48 está aqui na alternativa 3, olha, entre 760 e 770 milhões, tá? Entre esses valores. Resposta alternativa C de Carlinhos. Então, gente, olha, quando eu aumento 20%, então eu vou ter 120% daquele valor. Se eu aumentar 30% no valor, eu vou ter 130% daquele valor. Quando eu desconto, eu tiro de 100%, tá? Vamos lá, questão 2. A questão 2, ela está dizendo o seguinte, tá? Eu vou aumentar um pouquinho mais o espaço aqui. Fica melhor para a gente resolver a 2. Vamos lá. Questão 2024. Determine o número de documentos que precisam ser transcritos e o técnico responsável pelo serviço transcreveu 40% deste documento na segunda-feira. Dos documentos restantes, então do que sobrou, então sobrou 60% dos documentos. Então, do restante, então 60% que restou, ele pegou 60%, foi transcrito na terça-feira. E os últimos 12 documentos foram transcritos na quarta-feira. O número de documentos transcritos na terça-feira foi de... Então, vamos lá, gente. Olha, como eu não sei a quantidade de documentos, esta quantidade de documentos eu vou chamar de X. Na segunda-feira, vamos por aqui, segunda-feira, de acordo com o enunciado, tá? Ele transcreveu 40% dos documentos. Então, ele transcreveu 40% de X. Bem, restou então, quanto que restou? Restou 60% dos documentos. Então, restou 60% de X. Tá? Restou 60% de X. Deixa eu pôr aqui a palavra D. Restou 60% de X. Bem, na terça-feira, olha bem o que está dizendo o enunciado. Ele transcreveu 60% do restante. Então, olha, ele transcreveu 60% do que restou. Então, seria 60% de 60% de X. Tá? Vamos arrumar isso daqui, olha, 60% de 60% de X, os 60%, gente, aqui, olha, tá? Seria o 0,6, ou seja, 60 dividido por 100, dá 0,6 vezes os 60% de X. 0,6 vezes 60 vai dar 36% dos documentos de X. Então, 30% vezes X. Isso aqui foi o que ele transcreveu na terça-feira. Então, até agora, olha bem. Até agora, ele transcreveu quantos por cento dos documentos? Na segunda, ele transcreveu 40%. Na terça, ele transcreveu 36%. Então, até agora, ele transcreveu 76% dos documentos. Até agora. Tá? Aí está dizendo, continuando aqui no enunciado, e os últimos 12 documentos foram transcritos na quarta-feira. Esses 12 documentos correspondem a 24%
do total. Por que 24% do total? Né? Até terça-feira ele tinha transcrevido 76%. Então faltam 24% dos documentos. Tá? Falta 24%. Então está dizendo aqui, e os últimos 12 documentos, os últimos 12 documentos que vai corresponder a 24% do total. Foi na quarta-feira. Então, na quarta-feira, ele transcreveu 24% dos documentos. 24% de X, que vai corresponder a 12 documentos. O 24% é a fração 24 sobre 100, que transformando em decimal vai dar 0,24. A palavra D quer dizer multiplicação, então vai ficar 0,24 vezes x igual a 12. 0,24 passa dividindo o 12, tá? Então vai dar 50. Então tinha um total de 50 documentos. Bem, ele quer saber na terça-feira quanto que ele transcreveu na terça-feira. Na terça-feira foi 33% de X, tá? Aqui, ó, quarta-feira foi 36, quarta-feira não, desculpe, na terça-feira foi 36% de X, o X é 50, então eu vou calcular aqui 36% de 50, tá? Então, o 36%, transformando em decimal, vai dar 0,36. 0,36 vezes 50. Multiplicando 0,36 por 50, vai dar 18. Então, foram 18 documentos que foram transcritos aí, né? Que ele transcreveu na terça-feira. Beleza? Então, gente, tem que estar tomando cuidado aqui agora nesse exemplo, porque é porcentagem de porcentagem, né? Como calcular aí. Show? Vamos lá. Questão 3. 2024. Após conseguir um desconto de 16% no preço de uma mercadoria, desconto agora, olha, desconto de 16%. Então, não vou pagar 100% da mercadoria. Eu vou ter um desconto de 16%. No preço de uma mercadoria, Maria pagou R$ 2.100 por essa mercadoria. O preço sem desconto dessa mercadoria seria, olha, a mercadoria, eu não sei o valor dela. Então, o valor total da mercadoria, o valor total, sem desconto, eu vou chamar de X. Só que ela teve um desconto de 16%. Então, olha, eu tinha 100% de X, tirei 16% do X, tá? Então, 100 menos 16 vezes X. Então, após o desconto, o valor que ela pagou foi R$ 2.100. Então, isso será igual a R$ 2.100. 100 menos 16%, tá? Vai me dar aí 84%. 84% de X. Então, 84 vezes X igual a 2.100. O 84% seria a fração 84 sobre 100, que é 0,84. 0,84 vezes X igual a 2.100. Passa o 0,84, que está multiplicando, dividindo o 2.100. Então, vai dar R$ 2.500. Este é o valor sem desconto da mercadoria, tá? Resposta alternativa E de excelente. Então, quando vai dar um desconto, você pega o 100%, tira, tá? Pega o 100%, tira daquela porcentagem que foi dado o desconto. Quando é um aumento, no vez de subtrair, se houve um acréscimo, você vai somar ao 100%. Beleza?
Vamos lá, a última questãozinha aqui. Aqui está dizendo o seguinte, olha. Uma escola de ensinos fundamental e médio possui 700 alunos. Então, total da escola, 700. Sendo 60% nas classes de ensino fundamental, 60% de 700 é do ensino fundamental, e os demais nas classes de ensino médio. Sabendo-se que cada classe do ensino fundamental possui 35 alunos, cada classe do fundamental possui 35 alunos, e que a soma do número de classes do ensino fundamental com o ensino médio é 19, o número médio, hein, tá? De alunos nas classes de ensino médio é igual a... Bem, então, primeiramente, vamos ver quantos alunos nós temos no ensino fundamental para poder saber a quantidade de alunos do ensino médio, para saber quantas classes do ensino fundamental eu vou ter. Aí depois eu vejo quantas classes do ensino médio eu tenho para fazer a média. Tá? Então, olha, o ensino fundamental, vou pôr aqui, EF. Ensino fundamental. Corresponde a 60% de 700. Então tá aqui, ó. 60% de 700. Vamos calcular? 60%, fração 60 sobre 100, 0,6. O V quer dizer multiplicação. 0,6 vezes 700, então eu vou ter um total de 420 alunos no fundamental. Logo, no médio, no ensino médio, é só tirar de 700, que tinha um total de 700 alunos. Então, no ensino médio, 700 menos os 420 do fundamental. Então, no ensino médio, eu vou ter 280 alunos. Beleza, já chama a quantidade dos alunos do ensino médio. EM, ensino médio. Bem, vamos ver quantas classes do ensino médio nós vamos ter. Do ensino fundamental. Classes do ensino fundamental. EF. Olha, está dizendo que as classes do ensino fundamental aqui no enunciado, ó, tem em média 35 alunos por sala. Como são 420 alunos, eu vou dividir o 420 por 35, porque são 35 alunos por sala. Eu tenho um total de 420 alunos. 420 dividido por 35 vão me dar 12 salas. 12 classes do ensino fundamental. E do ensino médio? Olha, dá para saber as classes do ensino médio. A quantidade de classes. Classes do ensino médio. Observa que aqui está dizendo que o ensino fundamental com o ensino médio da escola, o total de classes é 19. Como eu já tenho 12 do fundamental, então eu vou pegar o 19, vou tirar de 12, vai me dar 7 classes no ensino médio. Bem, eu quero saber a média de alunos do ensino médio. Tá? Quantos alunos? Em média, eu tenho 280 alunos no ensino médio para 7 classes aí. Então, é só dividir o 280 por 7. Então, a quantidade de alunos por sala no ensino médio, 280 dividido por 7, vai dar um total de 40 alunos. Beleza? Resposta aqui, alternativa D, de dado. Show, galera? Então, tá aí, ó. Aqui, estou encerrando mais uma aulinha aí da nossa playlist, tá? Dúvidas em qualquer um dos exercícios resolvidos aí nessa aula, deixe nos comentários que eu vou ter o maior prazer em atendê-los.
Galera, não esqueça de dar um like aí no nosso vídeo para ajudar aqui no crescimento do canal do Tio Carlinhos, beleza? E se inscreva para ter notificações de novas aulas, beleza? Logo, logo estarei lançando a 4ª aula dessa nossa playlist. Galera, um abraço com carinho do professor Carlinhos. Fui!